E aí, pessoal, começando mais uma live. Vamos ver, esperando a Fernanda entrar. Nossa live hoje sobre a naturologia. Ela vai entrar agora ao vivo. Olha quantas pessoas queridas aqui. Oi, Fê, tudo bem? Oi, Camila, boa noite. Tudo jóia e você? Tudo bem. Hum. Sim, as pessoas estão entrando. Ai, o Luiz avisa pra poder apertar os coraçõezinhos, né, pra ir. Ai, muito feliz de estar aqui contigo. Também, muito feliz. É tão importante. E acho que a gente já pode iniciar. Bom, o que é naturologia? O que ela representa para nós enquanto saúde? O que ela pode nos dar manutenção ou até mesmo conhecimento do nosso corpo, a nossa mente, a forma como a gente se comporta no mundo, né? Então, eu vou ter a querida Fernanda para nos explicar mais o que é naturologia, um conhecimento muito vasto, coisas a serem estudadas, tem uma metodologia que tem aqui no Brasil e a Fê vai explicar um pouco mais aqui para a gente. Então, bom, primeiro, quem é a Fernanda? Ela entende a naturologia? Como que você chegou até essa faculdade, esse ramo, essa profissão? E para você nos explicar um pouquinho mais esse conhecimento também. Tá, só aproveitando aqui que o pessoal tá comentando e também tá falhando pra mim o som. Tá falhando um pouquinho. Aqui. Eu tenho aqui meu assistente de produção que já veio me trazer coisa. Deixa eu ver se sai melhor. Peraí que meu celular, o fone vai por cima. Eu acho que agora parou de picar. Deu pra. Agora tá melhor? Tá bem melhor. Ah, legal. Então, eu vou falar de novo. Então, o que é naturologia? O que é esse conhecimento tão vasto e amplo? Como que ela se relaciona com o ser humano? E como você chegou até esse conhecimento, né? Se tornar uma profissional de naturologia, uma naturóloga? E qual é essa sua busca enquanto graduando em naturologia e terapeuta integrativa? Vou tentar ser bem sintética aqui. Porque são perguntas assim que dá pra prolongar e aprofundar bastante, principalmente na questão do que é a naturologia. Uhum. Mas então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, sou graduanda em naturologia, mas também já estou atuante como terapeuta integrativa com algumas práticas que eu estou aprendendo dentro da naturologia. E bom, primeiro, né, o que é a naturologia? O conceito dela, se realmente assim eu for falar, vai ficar meio que confuso, porque tem várias terminologias novas, por ser um curso novo. Surgiu em 1998, então ele é bem recente, ele está ganhando sua maioridade aqui no Brasil. Mas no exterior ele é conhecido mais como naturopatia, então já tem esse movimento também no exterior. E aqui no Brasil começou ali em 98, 2002, lá na Unisul, e depois veio aqui para São Paulo. E agora também já temos em Belo Horizonte e também em Joinville. Então já temos 4 aí, universidades de naturologia, quem sabe ainda teremos uma pública também. Estamos no trâmite aí, para realmente de cada vez mais lugares ter essa oportunidade de ter essa graduação, que nada mais é que da área da saúde, mas na verdade a gente também estuda bases sociológicas, bases biológicas, que vai nos fundamentar dentro das práticas integrativas e dentro também das medicinas tradicionais. Então, a gente estuda desde a yoga, meditação, medicina botânica, junto com os florais, aromaterapia. Nós também aprendemos sobre a medicina tradicional chinesa, sobre a medicina ayurvédica,
e por aí vai, assim, recursos hídricos minerais, que eu estou fazendo agora, inclusive, na graduação. E, então, tem um amplo ali conhecimento dentro da naturologia, mas o foco dela mesmo é realmente a gente ampliar esse cuidado para a promoção e prevenção de saúde e também de uma recuperação de uma forma menos invasiva, uma forma em que a gente realmente busca ali a causa e realmente olha o ser humano como um todo, como um ser integral que ele é, constituído de suas diversas tipos de dimensões de saúde, né, desde a sua física até a espiritual, então passando ali pela vital, pela energética, pelo emocional, pelo mental, que a gente viu aí na pandemia, o quanto que é importante a gente se atentar para esses tipos de dimensões da nossa saúde. Então ele vê essas partes, mas na verdade considera como um todo, e a gente tem essas diversas ferramentas dentro ali para poder atuar conforme a necessidade da pessoa. Então, uma das coisas que mais me encantou na naturologia e que me fez realmente assim, isso, foi ver esse cuidado personalizado, esse cuidado humano, esse cuidado com a saúde como um todo e realmente levar em conta de que a pessoa também ela é capaz de cuidar da sua própria saúde, né? Então, a gente tem essas ferramentas que o naturólogo vai ajudar a pessoa a se reequilibrar, mas a pessoa também vai aprender a cuidar de si. E ter essa autonomia, essa responsabilidade, esse autoconhecimento para gerar esse autocuidado. Então, acho que por isso que a naturologia ela é tão importante assim, atualmente, porque ela promove essa autogestão em saúde também. E o profissional naturólogo ele tem essas ferramentas dentro da graduação para poder ensinar as pessoas. E contando um pouquinho rapidamente da minha trajetória, eu me interessei pela área da saúde com os meus 14 anos, aí até minha família está bastante aí, bastante gente aqui sabe, que foi quando eu comecei a cuidar um pouquinho da minha família, principalmente da questão do meu avô, e ele me despertou esse cuidado com o outro, esse cuidado de ajudar. E conforme eu fui ali auxiliando, cuidando, eu fui vendo essas lacunas, principalmente vendo essa questão de cuidar muito mais dos sintomas, da polifarmácia, muitas vezes ali sempre com alguns medicamentos, muitas vezes ver a pessoa tomar um comprimido para dor de cabeça, mas sem questionar, mas por que está essa dor de cabeça? De onde que ela surgiu? Qual que é a causa dela? Enfim, simplesmente tomar para poder aliviar e continuar produzindo, continuar ali fazendo a própria vida. E aí, então, eu fui pro vestibular tentei vestibular de medicina, mas aí eu tive crise de ansiedade, tive um ano, assim, bem porreta, e descobri uma terapeuta holística na época, que ela trabalhava com os florais de Bach, também tinha uma base ayurvédica, que é a Karine, e eu fiz terapia durante um tempo, adentrei na enfermagem no ano seguinte, também para mim foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Foi difícil para mim na época, não era algo que eu falava muito sobre abertamente, porque tinha muitas coisas internas que eu tinha que trabalhar. Mas a promoção em saúde também, dentro da enfermagem, é algo que, assim, é uma potência que o enfermeiro também tem. E eu já estava ali daqui a pouco me adentrando em fisioterapia, já estava buscando ali, lá em Juiz de Fora tem muito forte as PICs, né? Tem um programa nacional das PICs, em que se promovia, no SUS também, então eu conheci um pouco mais o trabalho das PICs dentro da enfermagem também. E aí com a minha terapeuta eu descobri esse poder dos florais e o quanto que me auxiliaram a me ajudar, ao autoconhecimento. E eu já pensava, então, em fazer esses cursos por fora, sabe? Fazer um curso de floral, eu fiz curso de reflexologia na época, tinha comprado a minha maca, tudo lá de fora, assim, pensando, vou fazer por fora. E aí, de repente, me deu uma crise assim, tipo, não sei se é a enfermagem mesmo, não sei nem se é a medicina mesmo, e aí, o que eu vou fazer? E foi um momento muito forte, até que uma amiga minha me apresentou a naturologia e falou, Fernanda, acho que tem uma graduação que tem tudo isso que você quer estudar. Que tem a Ayurveda, que tem a Yoga. Eu, não tem uma graduação com isso. Eu vou ter que fazer cursos. Não é possível. E aí, quando ela me enviou, foi até da Embi Morumbi, que ela enviou a grade curricular, eu simplesmente chorei, assim, em ver o fato de que tinha toda essa base, então, da medicina chinesa, da Ayurveda, da medicina botânica, de quantas matérias a gente estudava ali,
E também de ver essa base científica, sabe? De ser uma graduação, de ser 4 anos, de estar associada, então, ali uma parte acadêmica, pautada, então, ali na ciência também, pesquisas. E eu falei assim, é isso, mas só tinha em São Paulo. E eu falei assim, não, mas é isso. E aí eu tive todo o karma positivo da minha família ter me apoiado e felizmente eu tô aqui, graças a eles, e realizando esse sonho e fazendo realmente agora, assim, que eu amo, e me encontrei totalmente. E, por conta disso, eu quis realmente começar a divulgar cada vez mais a nutrologia, explicar o que ela é, porque a gente é muito comum de escutar falar o quê? Natu, o quê? E a maioria das pessoas acharem que é de meio ambiente, acharem que é algo relacionado só à natureza, assim, de meio ambiente. Então eu fiz até o canal no YouTube para isso, e eu vou retomá-lo, para realmente as pessoas entrarem em contato e ver o quanto que o profissional nutrólogo ele pode ajudar nessa parte da promoção, na prevenção, e ajudar mesmo, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, assim, a gente tem feito estágio online e vendo o quanto que tem sido benéfico para as pessoas. O trabalho que o nutrólogo exerce junto com as outras profissões, com certeza, é um trabalho sempre de união, né? Mas estou muito feliz de poder estar aqui. Agradeço muito esse convite de poder divulgar e falar Eu mais da também. meteorologia. Eu também. E é muito interessante, né? Porque os diversos caminhos que você foi tomando ao longo da sua trajetória, seu interesse na reflexologia, na enfermagem, que tem esse cuidado, tudo isso se concatenou na faculdade de naturologia, e isso é muito bacana. Eu queria que você contasse um pouco pra gente quais são as ferramentas que a naturologia utiliza, né? As medicinas tradicionais, o que pode ser aplicado por um naturólogo enquanto profissional da saúde e essa pessoa que é um interagente aí com o paciente. Sim, sim. Então, a naturologia, ela tem como raiz, como base mesmo, as medicinas tradicionais, tanto a medicina tradicional chinesa quanto a medicina tradicional ayurvédica. Então, ela acaba bebendo muito das fontes e da visão que essas duas medicinas trazem. E uma delas é essa visão vitalista, né? Essa visão, então, da vitalidade do ser humano, dessa visão energética também, mas também cuidando corpo, mente, que para essas medicinas não é separado, né? Quando você está trabalhando corpo, tá trabalhando mente, energia, tudo junto. Então, pela medicina chinesa, a gente tem a acupuntura, a gente tem a ventosa, a gente tem o shiatsu, a gente tem a acupuntura. Dentro da faculdade em si, não dá para ver isso tudo. A gente acaba focando um pouco mais na acupuntura. Lá na Embi, a gente viu um pouco de shiatsu, um pouquinho ali também de ventosa. Mas, assim, dá para depois se aprofundar e fazer outros cursos e pós, né? Então, dá para depois ir ampliando para essas outras práticas. Inclusive, eu fiz, ano passado, um curso de dietoterapia chinesa, que é a que eu me encantei, assim, também. Quanto que o alimento realmente pode ser o nosso medicamento, assim, é muito interessante ver isso. E por aí vai, dentro da visão da medicina chinesa, que a gente sempre pensa chinesa, acupuntura, mas não, é um mundo ali dentro. Tem Qigong também, prática corporal, né, do Qigong. Depois dá para se aprofundar em Tuiná, enfim, dá para ir muito além. E o Veda, né, e a Camila também, como terapeuta, sabe, tem toda essa gama das massagens, né. Agora que a gente está com o teleatendimento, a gente está se aprofundando mais, então, em trabalhar o biotipo da pessoa, dela conhecer o biotipo dela, ela aprender a saber o que é bom para ela de alimento, o que não é bom, dependendo das circunstâncias da vida em que ela está também, da situação que ela está. Então dá para ver muito pela essa parte da alimentação, além das massagens aí, e os tratamentos ayurvédicos também, né, os panchakarmas, enfim. E aí a medicina botânica, nós temos os florais de Bach, temos a fitoterapia e a aromaterapia, que é praticamente o meu pilar também, que eu tenho atuado ultimamente já como terapeuta. Principalmente pelo fato de ter me tratado com florais de Bach, para mim, assim, é algo que realmente eu vejo o quanto que ajuda e funciona. Uhum. E a fitoterapia também, né, dentro da aromaterapia também. E a gente também tem
dentro da mente e corpo nós temos a meditação, nós temos yoga, nós temos recursos hídricos minerais, nós temos cromoterapia. Eu acho que vou estar sendo injusta, vou esquecer talvez alguma coisa, mas dependendo também da faculdade, tem alguma coisa a mais, alguma coisa a menos. Mas dentro das PICs aí, a gente tem as práticas integrativas complementares em saúde, né, que a gente conhece aí no SUS, nós temos essa gama dentro da naturologia também. Que interessante. Então, tudo envolve esse aspecto natural, vamos supor, a botânica, energético, tudo isso para cuidar do ser humano. Ou seja, tudo vem dessa ciência da natureza, vamos dizer assim, né? E isso é muito interessante. E como que tem sido esses atendimentos telepresenciais? Não, seus atendimentos. Teleatendimento, utilizando a naturologia à distância, sendo que um conhecimento que depende dessa presença, né? Eu sei que tem alguns princípios, eu vi seu vídeo no YouTube, e um deles é a presença, a empatia, a interagência. Como tem funcionado esse distanciamento entre o naturólogo e o paciente? E como tem sido aplicar essas práticas integrativas, né, que a naturologia nos apresenta, nos pacientes nesse momento? Como tem sido? Olha, foi uma experiência muito enriquecedora no passado. A gente fez era presencial e de repente a gente teve que ir totalmente para online. Bom, primeiramente, né, aproveitando que você até já trouxe o termo, a gente costuma dentro da naturologia, essa terminologia realmente é dentro da naturologia, que é a interagência. A gente diz que, em vez de paciente ou cliente, nós falamos que é o interagente. Por quê? Justamente por essa questão de interagir. Então, aquela pessoa vai interagir com a gente a respeito da própria saúde dela. Então, dentro dos princípios, né, da interagência, nós temos o que você comentou, a presença, e essa presença em vários aspectos. Então, seja no ambiente, seja realmente do naturólogo ali. O naturólogo vai estar atento, vai estar escutando, olhando ali no olho do interagente, realmente com interesse de saber sobre a vida dele, de interesse de entender a saúde, de interesse de entender quais são as queixas. E aí isso para o online acaba sendo a mesma parte do presencial. Não tem tanto esse olho no olho, essa parte, né, que uma troca maior, mas a gente achou incrível o quanto que dá para se conectar, o quanto que dá para criar um laço mesmo no online, quando se tem essa atenção mesmo, né? Então eu não vou estar aqui simplesmente para baixo anotando quais são os seus sintomas, depois para ver qual que é o floral ou a fito para te dar. Não. Eu vou estar aqui querendo escutar a sua história, querendo entender quem é você, o que está acontecendo com a sua vida, como que está se passando em diversos aspectos. Então, realmente, buscar saber quem é aquela pessoa, o que está acontecendo com ela. E isso no online, no presencial, é a mesma coisa. Ter esse cuidado, por exemplo, do ambiente, né? De proporcionar então um ambiente que a pessoa possa sentir que está seguro, uniformezinho, tudo bonitinho. E o que a gente teve que realmente aprender é as técnicas, né? Por exemplo, na medicina chinesa, não temos como acupunturar. Mas nós passamos, por exemplo, a técnica do Yin, que é a acupressão, que é a pessoa mesmo ir lá e massagear alguns pontos dentro da chinesa. A própria dietoterapia chinesa, que a própria pessoa pode ir fazendo dentro de casa. Dependendo da situação financeira, a gente começou a indicar também aromas, se a pessoa tinha o recurso de comprar. Florais também, né? Algo que dá para, conversando e vendo, fazer a indicação. Às vezes, proporcionar para a pessoa a automassagem. Então, é até uma forma da pessoa se autoconhecer de fato, né? É muito gostoso, sim, ter a pessoa ali te massageando. Mas também é muito fundamental a gente se conhecer, se tocar, perceber, aprender, né, ali o que pode ser feito. Então, muitas vezes, nossa, tô quase ansioso aqui. Vou fazer aquela automassagem, aquela reflexo no meu dedão do pé, com aqueles movimentos que eu aprendi. A gente montou portfólios muito bonitinhos, todo explicando isso, sabe? A gente, toda uma indicação. E foi lindo ver o trabalho de vários estudantes, assim, com portfólios bem coloridos, com informações bem ricas.
E depois eu também trouxe isso para os meus atendimentos e eu achei muito fofo, assim, e quão belo era que as pessoas imprimiam para poder ter aquele portfólio de autocuidado, depois de realmente de ver o que ela tem que fazer, das comidas, do aroma, aquele momento de meditação. Então, durante o atendimento também, muitos fazem meditações antes de começar, peraí, vamos entrar no atendimento aqui, então vamos fazer uma meditação? Vamos respirar, vamos entrar em contato consigo, entrar em contato com esse momento. Então, deu para se adaptar dentro do que dá e só de estar podendo, né, conversar, dizer ali, muitas vezes já é um trabalho terapêutico, né? Com certeza. E dentro dessa parte do natural também é ainda mais interessante. É muito bacana, né? Super dedicados os pacientes, e isso mostra que a naturologia busca resgatar essa responsabilidade, né, entre os interagentes, como você falou, da pessoa realmente tomar consciência da própria saúde, e o terapeuta ali, ou o naturólogo, ele vai então caminhar junto com a pessoa, de mãos dadas, e falar, ó, talvez esse seja o caminho a seguir, então por que você não toma floral, de acordo com a orientação, mas por que você não segue essa orientação da dietoterapia chinesa e tudo mais? Isso é muito bacana, porque eu acho que o que falta hoje em dia é as pessoas tomarem um pouco mais de consciência e ter um pouquinho mais de responsabilidade em relação à saúde, que são práticas habituais de todos os dias a gente poder fazer um do-in, fazer uma automassagem, tomar um chazinho pela manhã, são coisas simples, né? Mas a gente acaba se esquecendo, e eu acho isso muito bacana, essa proposta que a naturologia busca resgatar. E você falou muito dos florais de Bach, e eu vejo que os florais de Bach, eles buscam resgatar, me corrija se eu estiver errada, tá? Buscam trazer uma cura mais no plano vital e emocional, é isso? Como que funciona para as pessoas que nunca ouviram falar sobre florais? Tá aproveitando, né? A corresponsabilidade é um dos princípios da naturologia, então, dentro também de autonomia. Então, o naturólogo, ele realmente vai visar, dentro da relação terapêutica ali, com que a pessoa vá criando essa responsabilidade da sua própria saúde, dele realmente ele conseguir implementar o hábito do chá, implementar alguns pequenos hábitos, né, para poder promover a saúde e prevenir doenças e também se recuperar de alguns sintomas. E essa autonomia de ela depois ter esse recurso para ela e ela saber, olha, eu posso tomar esse chá nesse momento, dessa forma, com essa infusão, desse jeito, com essa quantidade também. Que eu sei que vai me ajudar nisso. Então, acaba empoderando a pessoa da sua própria saúde, né? Ajudando nessa autogestão da saúde. Que é muito que falta, né? A gente acabou ficando muito passivo em algumas questões da saúde. E a nossa cultura era muito dos sintomas, né? E muito do rápido. A gente quer, às vezes, algo muito rápido, muito ali, agora. E essa é uma das dificuldades dentro da naturologia, que é a pessoa criar uma nova forma de cultura de saúde. Essa é a questão, né, da pessoa se comprometer. E os florais, eles realmente atuam dentro mais desse aspecto vital e emocional. Então, questões de ansiedade, questões de nível de melancolia, medos, autoconfiança, as pessoas que são inseguras. Então, o Dr. Bali identificou uma série de questões que estão relacionadas para essas partes, né, da emocional. E ele viu que algumas flores trabalhavam a virtude oposta a esses defeitos, né, entre aspas. Então, muitas vezes, o aspen, por exemplo, é um floral que está relacionado ao medo daquilo que você nem sabe que pode ou não acontecer, o medo do desconhecido. Ele vai trabalhar justamente a virtude da coragem. Então, vai ajudar a pessoa a ter mais coragem e ir além desse medo, né? E não se deixar de fazer as coisas por conta desse medo. Eu mesma, assim, tomei muito Larte, muito Mimulus, que é muito relacionado com a questão de medo, às vezes, do público, medo de falar. E o Larte tem muitas questões da autoconfiança, né? Que geralmente são para as pessoas que ficam, né, inseguros com algumas questões. E me ajudou muito, então. Mas, lógico, que a pessoa também tem que ter a consciência do que ela está trabalhando. Para que chegue um momento em que ela não precise mais do floral. Porque senão também fica uma relação de dependência. E a proposta da naturologia nunca é essa.
É difícil a gente falar sobre alta naturologia, porque às vezes, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente vai só destrinchando. Então, mas é legal de ver que há momentos, há ciclos, há processos. Então, muitas vezes ali eu tive mímulos ali para uma questão, de repente não precisei mais, mas depois vou precisar novamente, porque tem uma outra questão de medo que eu identifiquei, que vou precisar novamente, porque eu estou com dificuldade de caminhar mesmo com aquele medo. Então, e floral de bar, assim, tem sido uma ótima, principalmente nesse momento da pandemia. Atuando junto até interprofissionalmente com psicólogos, dependendo do grau da questão da pessoa, algumas síndromes de pânico, algumas situações de depressão. Dá para atuar junto com psicólogos para realmente fazer um trabalho ali que ajude a pessoa. E eu fiquei muito feliz também de ter ajudado até algumas psicanalistas, algumas pessoas que também são dessa área com o floral e de ver, né, o quanto que ajudou, o quanto que trabalhei algumas questões que muitas vezes estava há anos ali. Então é meio que um catalisador, o floral também, ele ajuda de uma certa forma a pessoa perceber algumas coisas de forma mais rápida, assim, sabe? É muito interessante, eu tomei o Rescue, é esse que fala, né? Sim, Rescue. sim. Esse eu já tomei também e eu senti muita diferença. Algo muito legal que você falou sobre isso é essa lógica que o Dr. Ba encontrou, que também é muito presente nas medicinas, né? Tanto na ayurvédica quanto na chinesa, que é essa lógica no que falta a gente coloca, no que tem muita gente tira. Essa racionalidade, né? Então, o que é frio a gente vai aplicar quente, ou o que é quente a gente aplica o frio e tudo mais. E todo esse princípio você encontra na naturologia, nas ferramentas, nas medicinas que você encontra, seja na chinesa, seja na ayurvédica, também nos florais. Isso é muito presente dentro de todos os campos de estudo da naturologia? De trabalhar os opostos, né? Que você comenta. Sim. Sim, sim. A gente vê muito essa questão das qualidades, né? E vai trabalhando com esse aspecto. Na medicina chinesa, que em alguns momentos, por exemplo, quando há uma deficiência de yin, a gente acaba tonificando o yin. Então, a gente acaba aumentando ali aquele elemento que está pouco. Então, nesses casos de deficiência, a medicina chinesa a gente tonifica quando está deficiente. Mas quando está em excesso, por exemplo, excesso de yang, algo assim, a gente diminui colocando alimentos mais yin, ou trabalhando alguns pontos para diminuir aquele yang. Na Ayurveda, aí você pode até falar com mais propriedade. E dentro tem um livro muito bonito do Dr. Bach, que é o Cura-te a Ti Mesmo. Ele traz muito essa questão, né, de que a forma mais eficiente da gente cuidar e realmente buscar a cura é da gente trabalhar o oposto daquilo que a gente está vendo de negativo. Então, em vez de a gente focar naquilo que está de negativo, né, a gente olhar o aspecto positivo que a gente pode trabalhar para poder fortalecê-lo e combater aquilo que está ruim. Então, por isso que os florais são virtudes. Eles não são os defeitos. E a gente trabalha, então, muito mais com essa ideia da saúde do que realmente da doença, né? Então, tem muito mais esse processo de reequilíbrio para depois realmente promover e cuidar da saúde. Então, sim, se tem alguma síndrome, se tem alguma toxina, ou alguma doença ali, vai cuidar, mas depois sempre ter esse olhar mais para a saúde, de fortalecer as suas potências, de fortalecer aquilo que há de melhor em você. Uma das coisas legais que às vezes fala-se pouco, né, dos biotipos. Então, na medicina chinesa, por exemplo, eu sou fogo e metal. Então, isso me ajudou muito a entender um pouquinho do meu funcionamento, de como eu sou. Às vezes eu ia para uma euforia, muito fogo, assim, e às vezes eu ia para uma melancolia, introspecção, muito metal, de contração, e eu falava assim, meu, o que está acontecendo comigo? E ficava presa naquilo sem saber, achando que eu estava louca, né? Mas, na verdade, era por um desequilíbrio dentro desses elementos de uma constituição que é minha. E quando a gente passa a ter esse autoconhecimento, a gente passa a se entender melhor, a se amar também, porque a gente vai descobrindo essas virtudes, vai descobrindo um pouco melhor sobre si, e vai entendendo, né, que às vezes eu tendo mais por uma questão de ser cura, né, aí dentro da medicina da Ayurveda,
pouco mais vata. E aí eu sei, nossa, eu tô mais seca hoje, então não posso comer alimentos que são tão secos, porque senão vai agravar essa secura. E aí a gente vai para esse elemento oposto. Não, peraí, deixa eu tomar alguma coisa um pouco mais oleosinha aqui, para não agravar a secura. Então, sim, tem bastante disso em vários aspectos. E dá para promover e cuidar muito da saúde, tendo esses conhecimentos também. Isso é muito bacana que você falou dos biotipos, né? A gente parte do princípio que os mesmos elementos que compõem a natureza que nos circunda também estão dentro da gente, né? Então, a gente partir desse pressuposto e a gente conseguir identificar, por exemplo, dentro da Ayurveda, Pitta Kapha, Kapha Pitta, o que que isso quer dizer? Mas em termos resumidos, porque isso daria uma live toda, vamos supor, a pessoa Pitta, ela é uma pessoa que tem uma predominância desse dosha, que é um biorregulador químico do corpo, corporal e vital, vamos dizer assim. E ele é composto pelos elementos fogo e água, então geralmente são pessoas mais quentes. E a gente tem essa noção de que talvez coisas quentes vão potencializar o nosso pita, esse fogo corporal que já é natural da nossa constituição física, e depois causar desequilíbrios, porque a gente está colocando aquilo que você falou de demais, né? Colocar um yang demais, uma coisa assim, então a gente tem que buscar o oposto, e isso é muito bacana sobre essa racionalidade dos biotipos, da gente entender que a gente tem esses elementos dentro da gente, né? Se a gente for ver, a maioria dos elementos químicos são compostos são os mesmos elementos, carbono, nitrogênio, oxigênio, e isso está na natureza e está dentro da gente, então tem essa relação, né? Essa dependência e essa relação muito importante, que às vezes a gente se esquece. E isso é muito interessante. Outra coisa que você falou, quando você falou sobre os florais, que você também trabalhava com psicólogos e tudo mais. E pelo que eu entendo, o naturólogo ele tem essa transdisciplinariedade de trabalhar com outros profissionais da saúde, concatenar várias ciências e todos trabalhar em grupo, em conjunto, que é muito importante, né? Isso potencializa, né, o tratamento do interagente, ou para aqueles que não conhecem a palavra, os pacientes, mas isso faz com que haja um conhecimento, né, um tratamento integral do ser humano. E conta mais um pouquinho sobre isso, como que funciona esse campo de relação do naturólogo com outras áreas da saúde. Sim, vou até aproveitando que você comentou essa questão dos elementos da natureza, dentro e fora. O termo naturologia significa natureza e logia estudo, né? Então, estudo da natureza. E a gente está tão desconectado com a natureza, com essas questões dos elementos, que a gente realmente, quando fala em natureza, a gente já pensa no meio ambiente. Por isso que o pessoal acha que naturologia é do meio ambiente. Só que a gente é natureza. A gente faz parte da natureza. E então, é sim um estudo da natureza humana para si mesmo, para com o outro e para o meio ambiente. Então, é um estudo desses elementos internos, elementos externos, que a medicina chinesa e a Ayurveda trazem assim muito lindamente dentro das filosofias deles. Eu acho linda, linda, linda a filosofia do Yin e do Yang, de como eles descobriram isso, observando e contemplando a natureza, o macro, para entender esse micro que somos nós. Então, é bem bonito ver isso. E aí, indo para essa parte dos profissionais, como a naturologia, ela realmente assim, abarca dentro dos estudos várias disciplinas, né, sociológicas, promove pesquisas, promove também várias questões desse âmbito. Tem um naturólogo que também depois foi fazer antropologia, e aí tem trabalhado muito nesse campo. Enfim, tem vários saberes dentro da naturologia, né? Por isso que até está se conversando se realmente é só uma área da saúde, porque acaba abarcando muitas coisas. A gente acaba também tendo esse olhar mais multidimensional do ser humano e acaba tendo também essa capacidade, muitas vezes, de identificar em qual dimensão ali talvez esteja algum problema. Então, muitas vezes, você acaba identificando que talvez tenha um problema endócrino. Então, o endócrino, vamos lá, encaminhar para o endócrino, para ele poder ver o que está acontecendo. Ah, não, veio trabalhar com floral, mas viu que talvez seja algo mais sério, uma depressão, algo assim. Então, vamos atuar junto com o psicólogo, vamos procurar encaminhar ali para atuar junto com o psicólogo. Então, eu vejo muito essa capacidade do naturólogo de ser essa ponte também entre os outros profissionais
para realmente tratar aquele ser humano como um todo. Entendendo que tem partes ali, então acaba indo para algum outro profissional e entendendo que realmente, né, cada um tem algo a agregar dentro da saúde e que esse trabalho tem que ser integrativo, não é excludente. Então, por isso que até o termo das práticas integrativas não é mais práticas alternativas igual se usava anteriormente, né? Não é para alternar entre o natural e o alopático, né, que são os medicamentos da farmácia. Não é para alternar entre um e outro. Ou eu vou fazer naturologia ou eu vou no médico. Não. Dá para fazer os dois, dá para fazer os três. O mais bonito seria realmente, talvez, a gente ter ali nutricionista, ter naturólogo, ter o psicólogo, ter o educador físico. E aí, dependendo da necessidade da pessoa, daquele indivíduo, ele seria atendido por esses diversos profissionais, e eu acho que o naturólogo tem muita essa capacidade de ter essa linguagem com esses profissionais para falar daquele indivíduo, né? Porque muitas vezes a gente encontra essa dificuldade entre os profissionais da saúde. Na própria enfermagem eu participei, né, do PET Saúde, em que eu atuei junto com um estudante de medicina e uma estudante de assistência social. A gente cuidou de uma família, e a gente encontrou certa dificuldade de como nós podemos atuar juntos ali para cuidar daquela pessoa. E aí hoje na naturologia eu vejo o quanto que seria interessante ter ali para poder ajudar nesse diálogo e cuidar daquele indivíduo de forma mais integral mesmo, sabe? E a transdisciplinaridade é muito dessa tentativa do naturólogo de ir além da interdisciplina, né? Então, de juntar, por exemplo, hoje em dia a gente tem o conceito de ecologia e de política. Aí virou essa parte aí, então, que tem hoje em dia integrada da política e da ecologia. Mas e aí? Dá para ir além, dá para ir juntar isso tudo aí com saúde, e talvez você nem vê aonde que é ecologia, aonde que é política, aonde que é saúde. Você conseguir permear todos aqueles saberes e falar de algo integrado mesmo, né? Porque a gente foi segmentando tanto que hoje em dia a gente tem especialistas, às vezes, ali, e a gente esqueceu do todo. Não que o especializar é algo ruim, mas acabou que a gente especializou tanto, a gente começou a olhar só tanto uma parte, que a gente esqueceu também de ver o todo. Então, ter essa capacidade de ir migrando da parte do todo é uma arte, né? E tem a ver também até com o termo da complexidade, que está muito ligado aí com a transdisciplinaridade, que também daria para uma live, assim, para poder falar, porque a complexidade não é tão complexa, mas é um termo que ainda a gente fala-se pouco, entende-se pouco sobre, mas que nos ajuda muito a compreender melhor as situações e problemas atuais que nós temos. Então, é algo ali. Tem TED falando sobre complexidade também, bem legal, acho, de entender, e acho muito pertinente, assim, buscar saber um pouco mais sobre. Com certeza. E isso que você falou desse trabalho em conjunto é muito interessante. Quando a gente conversou sobre isso, você disse que no seu grupo, nessa época, você estava cursando enfermagem, não é mesmo? E você estava junto com um estudante de medicina, com assistente social. Então, isso mostra com que a saúde, ela também não é só algo muito de interno em relação a o que a gente consome, como a gente trabalha a nossa saúde internamente, mas também tem fatores ambientais que são super determinantes também para a nossa saúde, né? O ambiente que a gente vive, a forma como a gente se relaciona com o ambiente, com as pessoas, isso é super importante. E até na Ayurveda a gente fala que um dos fatores também pode ser do nascimento das práticas habituais da pessoa em relação à saúde, mas também fatores externos que podem, sim, causar esse, vamos dizer assim, desequilíbrio na nossa saúde, né? E que a gente tem que buscar segurar e ir equilibrando todos esses pratos para que a gente possa ter esse equilíbrio saudável na nossa vida. E isso é muito bacana de saber que saúde não é só algo muito interno, que a gente come ou que o remédio que a gente toma, mas também o fator externo, né? A gente tem que buscar criar um ambiente saudável na nossa vida, dentro de casa, no nosso trabalho, que isso também influencia super na nossa saúde, não é mesmo? Sim, muito, muito. Falando até de uma parte prática, né? A gente tem aí, inclusive, a Lívia também, né? Que trabalha com design biofílico. Verdade. E assim, a gente chegou a fazer uma live juntas também sobre a questão do quanto que a natureza integrada, às vezes, dentro do nosso ambiente, quanto que isso faz diferença para a nossa saúde. Então, às vezes, alguns elementos assim que nos remetem ao meio ambiente, a alguns elementos da natureza,
quanto que isso já impacta na nossa saúde, pesquisas científicas comprovando isso. Realmente nos mostra o quanto que o ambiente, para além dessa parte interna, também está relacionado. Então, compreender as relações também, né, com quem a gente está, muitas pessoas sofrem de relações muito tóxicas, que isso vai afetar a saúde dela, e às vezes ela nem está consciente disso, mas está ali afetando. Essa parte do local também. O meu quarto, eu tinha pintado a parede, porque eu gostava na época, de preto. Uma parede assim, toda de preto. E, nossa, eu sentia meu sono muito pesado. E depois de estudando um pouco sobre cromoterapia, sobre a frequência das cores, né, eu mudei. Aí eu coloquei para azul clarinho, e nossa, a diferença que eu senti no meu quarto, até para higiene do sono, foi muito grande, assim. Então, às vezes são pequenos detalhes, pequenas coisas que fazem diferença e que promovem e cuidam ali da gente. Então, ter esse momento de olhar para si, olhar para cada aspecto, para as relações, para o meio, para o local onde a gente está, faz toda a diferença. E a naturologia, ela tem um pouco desse cuidado, né? De tentar olhar para tudo isso. De vendo, de fato, né? Um pouquinho das causas ali que podem estar gerando. Lógico que muitas coisas não vão ser uma causa única, vai ser um complexo de fatores. Mas que olhando um ou outro ali e reequilibrando aos poucos, dentro do ritmo de cada pessoa, dentro enfim, do que a pessoa pode fazer também, dentro da consciência do que ela está sobre si, a gente pode ir transformando e mudando a vida daquela pessoa. E eu acho que isso é uma das palavras mais chaves para mim, que é essa transformação, né? Não é simplesmente curar um sintoma, a pessoa se transforma. Ela passar de um estágio daqui para cá, né? É sempre aumentando, né? Subindo os degraus da saúde. Isso é muito bacana. Chegou uma pergunta aqui, perguntando: os hospitais têm recebido bem as medicinas alternativas? E isso é até legal, porque a gente pode falar, queria que você contasse um pouquinho pra gente, sobre as PICs. Para quem não conhece, as práticas integrativas complementares. Se todas elas estão dentro do curso de naturologia. Conta mais um pouquinho pra gente sobre isso tudo. Sim. Eu acho que são 22 que estão atualmente, se não me engano. Mas nem todas elas a gente estuda na naturologia. Tem algumas que fazem parte da antroposofia, tem o reiki também que não faz parte. E aí, dependendo também da universidade de naturologia, algumas entram, outras não. Então, não são todas que a gente vê dentro do curso, mas nada nos impede de fazer algum curso à parte e atuar como naturólogo com aquele curso. Então, por exemplo, a gente não aprende Theta Healing, mas eu conheço naturólogos que atuam com Theta Healing também. Então, o naturólogo tem uma autonomia também de seguir com as práticas que ele se identifica e que ele vê ali que é mais do próprio estilo dele. E, olha, tem crescido cada vez mais, principalmente pelo fato de que a gente tem ganhado muito corpo científico de pesquisa, de comprovações, do quanto que realmente funciona. Então, tem vários estudos hoje em dia falando sobre a reflexologia para insônia, da própria cromoterapia, né? Teve algum tempo falando sobre alguns hospitais que estavam usando a cromoterapia para cuidar pessoas com câncer, estavam ajudando a promover. Então, dá para atuar de várias formas dentro do hospital com as PICs. E, assim, é muito de hospital para hospital, muito de cidade para cidade também. Depende muito do programa, de PICs daquele local, o que eu conheço um pouco mais é do Juiz de Fora e daqui de São Paulo. Então, nas UBSs também, né, tem algumas que você consegue ir lá e fazer, então, esse tratamento com um homeopata, com um acupunturista, também tem lá em Juiz de Fora com fitoterapia, com antroposofia também. Então, isso acaba indo muito de região para região. E aí, a indicação que eu faria é realmente a pessoa ver como que tá no local dela, como que isso se apresenta. E se não tiver, cabe aí a gente realmente militar por isso, porque, infelizmente, ao mesmo tempo que temos aí a ciência comprovando
quanto que essas práticas milenares até, dentro da medicina chinesa e da Ayurveda, e algumas práticas que ainda são mais recentes, têm a sua comprovação, têm o seu efeito. Ao mesmo tempo, também a gente tem, infelizmente, sofrido politicamente com essa parte dentro do SUS, dentro também de PIX, né? E aí é uma forma também da gente militar para colocando isso e pedindo, né, isso para ser mais acessível, para a gente poder ter, de experienciar, de promover isso, de gerar esse apoio dentro dos hospitais, enfim, né? Eu acho que é uma forma da gente também aí promover as PICs. E a própria naturologia, ela ainda está passando pelo trâmite de ser comprovada, de ser aceita como profissional da saúde. Então, alguns lugares a gente ainda não consegue ter um acesso tão fácil para atuar como naturólogo, mas já temos aí naturólogos realmente colocando assim, em UBSs, colocando assim, em hospitais, gerando esse movimento ali de protagonismo para realmente se colocar nesses meios e ajudar as pessoas de diversas formas. Então, na Embi Morumbi, a gente estava, né, com um estágio presencial no Hospital das Clínicas, se não me engano, na área de ginecologia do Pérola Paiva, se não me engano. Na Casa do Adolescente também, promovendo, assim, um trabalho incrível com os adolescentes lá. Inclusive, minha professora, a Vivi, ela fez um mestrado relacionado lá com as rodas de conversa que estava tendo com os adolescentes, com os atendimentos naturológicos. Eu mesma fiz um estágio observacional de um naturólogo dentro da UBS, e foi muito bonito, assim, de ver. O naturólogo ainda tem que balancear, né, tipo, porque muitos ainda não conhecem o que é, como que é o trabalho, então muitas vezes vê ainda como algo, ou é como acupunturista, né, ou como algo mais pontual, assim, mas dá para ver o quanto que há amor, há essa visão de transformar, há essa questão de, vou atuar no spa, porque é o que eu tô podendo, mas nunca é só a massagem. O nutrólogo sempre vai tentar ver, tá, ela tá sentindo essa dor, mas por que será que ela tá sentindo essa dor? Da onde que tá vindo essa dor? O que que tá acontecendo? Será que é possível ela, então, ali, talvez naquele momento, com um aroma ali, ajudar também a entender melhor o que está acontecendo e realmente trabalhar não só como paliativo, mas também, de alguma forma, ajudar a reequilibrar e não sentir mais aquela dor. Então, eu sou suspeitérrima para poder falar do trabalho do naturólogo aí dentro desses meios. E eu penso muito em trabalhar dentro de UBS, eu penso muito em fazer uma pós aí nas PICs e colocar isso adiante, trabalhando nas farmácias vivas também, né, dentro. Mas também atuando de forma, né, em clínica, tem alguns projetos, inclusive no TCC, que aí é dentro, quem sabe futuramente acho que a gente já consegue levar um pouquinho mais para frente, mas também de trazer a naturologia de forma mais prática e mais acessível às pessoas, não só na parte pública, mas também, de certa forma, na parte privada, para gerar essa cultura de saúde, para gerar gente, olha só, vamos cuidar em vários aspectos aí de si. Com certeza, com certeza. O SUS já reconheceu essas práticas, né? Tanto é que tem as PICs. Agora, é aumentar essa cultura de saúde, as pessoas conhecerem, entrarem em contato, porque elas são importantes, sim, e à medida que a gente vai assumindo a nossa saúde, talvez a gente não dependa de hospitais lotados, de situações ou fatores que ultrapassam também a questão do hospital, mas questões políticas, e isso é muito importante da gente ter essa noção, esse conhecimento de que a gente pode recorrer a um naturólogo, a um terapeuta, quando a gente está passando por uma situação, e ainda mais se lembrar que ocorreu uma coisa que está sendo frequente e que está atrapalhando a nossa saúde, a gente logo tem que buscar a ajuda de um profissional, né? Não esperar que isso se agrave e a gente
desencadeie, né, doenças ou situações muito piores no futuro. E isso é muito bacana. E o que você estava falando da cromoterapia e do seu quarto, de você pintar ele de azul, é muito interessante, porque quando eu estava tendo minhas aulas de Ayurveda, uma das práticas de saúde que falava à época, né, para cada constituição física tinha um tipo de tecido a ser usado, né? E quem é muito pita não vai gostar de um tecido muito, vamos supor, que fica roçando muito na pele ou fica raspando muito, porque já é um tipo físico mais irritadiço. Então tem que usar seda, entendeu? Roupas levinhas, colar de pérolas, e isso faz diferença, faz muita diferença. Não sei se alguém já passou por essa situação de um dia estar mais para baixo e colocar uma blusa vermelha. Isso faz diferença. Isso muda o nosso dia. Como que a gente, os nossos sentidos, né? A gente vai assumindo algumas coisas, né? E isso promove a nossa saúde a partir da nossa visão, a partir do que a gente escuta, o que a gente come, o que a gente fala, o que a gente pensa. É muito importante isso, né? Muito, muito legal. E eu vi mais pra cima uma pergunta da Ivone, eu acho. E ela falou que ela comprou um massageador para os pés. E tá perguntando pra você, Fer, se é indicado ou não. O que que você acha sobre isso, a partir do seu conhecimento de reflexologia e tudo mais? Ai, gente, massagem nos pés é tudo de bom. Maravilhoso. Então, dentro da reflexologia, né, e na verdade até isso vai além também da medicina chinesa, tem se estudado o quanto que as nossas partes representam um todo. Então a gente fala que são microsistemas. Então, tanto os nossos pés, quanto as nossas mãos, quanto as nossas orelhas, a nossa face. E aí também tem partes da medicina chinesa que, tipo, o dedão também dá para você atuar o corpo inteiro no dedão. Uau! Então, assim, é incrível. Tem vários estudos quanto que temos partes do todo, né? Então, o nosso pé, ele representa também, tem essa figura do nosso corpo inteiro. E, por exemplo, os nossos dedões representam a parte da cabeça, representam a parte ali do nosso sistema. Então, às vezes, lógico que o pé é algo que às vezes fica no sapato, ele é um pouco mais, ele sofre um pouco mais a algumas coisas externas. Mas, de modo geral, quando a gente aperta algum ponto, sente dor em algum ponto, é porque talvez ali está bloqueado alguma energia que pode estar relacionado com algum órgão, com alguma parte do nosso organismo. Então, apertar e ficar até a dor passar é uma forma de ajudar em o organismo. Acho que voltou. É uma forma, inclusive, da gente reequilibrar o nosso organismo. Então, às vezes, essas massagens nos pés, como forma de promoção, de prevenção, de autocuidado, de momento ali consigo mesmo, vai até ajudar a evitar que algum desequilíbrio se prolongue e vire algum sintoma mais complexo, enfim. Então, super recomendo massagem nos pés. É só ter realmente cuidado para também não ficar apertando muito quando está muito dolorido, porque às vezes pode ser um local que está inflamado, e aí você espalha a inflamação. Então, se estiver muito dolorido, está vermelho, está com edema, aí não faz, porque é inflamação, está inflamado. Então, tem alguns cuidados, sim, que tem que se ter quando fazer a massagem nos pés, né? Mas, de modo geral, é sempre muito gostoso receber ali e fazer essa massagem, pelo menos umas 3 vezes por semana, né? Ter esse momento ali. Ainda mais no outono, fazer uma Ainda mais massagem. no outono. Com certeza, pega o óleo, esquenta um pouquinho, deixa ele morninho, vai fazendo no pé. Nossa, desestressa tanto, né? E isso é muito interessante que você falou das partes e do todo, quanto que as nossas extremidades são como se fossem raízes e ao mesmo tempo ligações, né, com todo o nosso corpo. E quando você falou isso da reflexologia, isso é muito engraçado, que uma vez eu estava na minha sessão de massagem com a Nair, que é a minha terapeuta, né, minha massoterapeuta, e ela tava mexendo no meu pé, ela falou assim, como que tá seu intestino? Eu falei, eita, como que você sabe disso? Ela falou assim, eu consigo ver por aqui. E de fato, quando a gente toma consciência disso, a gente vai passando o dedão no pé e vai vendo assim, a gente vê um ponto bloqueado, e se você vai pesquisar mais onde, sei lá, cada ponto se relaciona no nosso pé, a gente vê que realmente tem relação com os órgãos, né? Então não é só essas partes fragmentadas, a gente tem
tudo ligado, tudo é muito interligado. Isso é muito bacana de saber, né? Eu conquistei, inclusive, uma interagente assim. Ah, é? Eu tava fazendo massagem numa amiga minha, ela não é assim, contra, não acredito, nada disso. Ela era muito daquilo, se eu ver acontecendo, acredito. E aí eu fui fazer a massagem, ela sentiu dor aqui na bexiga e no rim e tal. Eu perguntei, como é que passa os rins, a bexiga? E ela, não, sério que esse ponto que tá doendo é isso? Ela, caramba, eu acabei de ter uma crise renal, não sei o que, não sei o que. Olha só, como é que tava totalmente interligado ali. Então, sim, e é uma forma até de se autoconhecer, né? De saber, de entender. Nossa, então aqui, olha, o intestino tá mais doloridinho. Então eu tenho que ver o que eu tô comendo, o que tá acontecendo, né? Como é que eu posso cuidar. Além de massagear e reequilibrar aqui, também um pouco mais a fundo. Com certeza. Muito bom. Muito bom. E Fer, já se encaminhando, né, para o nosso no final da nossa live, eu queria saber qual que é o papel do naturólogo na sociedade, né? E quais campos ele pode atuar para que ajude a população a ter mais saúde, a se conheça, né? Conheça o próprio corpo, as próprias emoções e promova essa prática de saúde. Olha, papel de naturólogo. Eu acho que isso daí a gente vai prolongando, mas eu vejo muito como esse educador em saúde e também como essa pessoa que vai ajudar, né, em síndromes, em doenças e em ajudar também na recuperação, né? Mas eu acho que um dos principais pontos, pelo menos que eu tenho também me identificado mais e tenho atuado mais, é essa parte da educação saúde, de promover essa nova forma de cuidar de si, de ter essa autonomia, de ter a corresponsabilidade, do naturólogo como profissional da saúde, não ver aquela pessoa simplesmente de forma mecânica, de realmente ver aquela pessoa como um ser humano, de ver aquela pessoa, então, com presença, tendo empatia. Então, eu vejo também o papel naturólogo muito como um ser humano, com esse resgate das medicinas tradicionais, com esse resgate da visão integral, e também esse papel até mesmo científico, né, de conseguir integrando essas medicinas milenares junto com a linguagem que nós temos hoje na nossa sociedade. Porque também não adianta a gente querer resgatar a medicina tradicional na forma como ela era exatamente, porque às vezes a gente não tem mais aquela linguagem, aquele contexto, aquela forma. Então, trazer para o presente tudo isso e de forma com que as pessoas passem a entender um pouco da linguagem, do que é a proposta da medicina chinesa, o que é a proposta de vida da Ayurveda e das outras também práticas. Então, é realmente trazer talvez essa nova cultura, esse novo estilo de vida, de resgatar essa forma profissional mesmo, de ser humano, de ver o outro como ser humano. E os locais de atuação é muito vasto. Dá para atuar de diversas formas, dentro da parte pública, dentro da parte privada. Tem um naturólogo, um professor meu, que atuou no navio, no cruzeiro. Ele estava lá viajando, estava atuando. Tem uma que ela foi viajando também, atuando como naturóloga. Ela tinha a malinha dela com kit de naturologia. Tem uns que abriram clínicas, tem outros que foram realmente para o empreendedorismo. Estão aí também fazendo essa parte de promoção e prevenção dentro das plataformas digitais. Então é uma gama muito grande, dá para atuar em spa, em instâncias hidrominerais também, enfim, dá para atuar em vários lugares. E aí vai de pessoa para pessoa, né? Aquilo que chama, aquilo que vai chamando ali o coração. E eu vejo realmente, acho que é muito importante mesmo, assim, cada vez mais divulgar e falar, e a pessoa entrar em contato. Se tudo der certo, a gente vai conseguir novamente fazer com que o atendimento do estágio tenha a oportunidade de outras pessoas também fazerem. Então, se vocês quiserem, fiquem atenados lá no meu Instagram, porque assim que tiver a oportunidade de ter atendimento online pela Embi, né, para os estágios, eu vou divulgar lá, porque também vai ser uma forma da pessoa entrar em contato com a naturologia, de ver como que como se atua. Quem tiver interessado também em saber um pouco mais, eu tenho diversos naturólogos aí que eu posso indicar também para poder
Quem tiver, ver que está precisando ter esse autocuidado, né? Precisando cuidar de si. E da pessoa também ir além dos sintomas, né? Então, não é buscar saúde, não é buscar o profissional, às vezes, só quando já tem alguma doença, alguma síndrome. Mas, tipo assim, eu tô bem. Eu acho que eu tô bem. Mas, putz, será que dá para eu promover aqui minha saúde? Será que dá para melhorar mais um pouquinho? Tem um Será que pouquinho dá mais de para melhorar mais um atenção? pouco? Então, é isso, sabe? É de parar para pensar sobre isso. Será que dá para melhorar mais um pouco? Será que talvez essa fase, esse ciclo que eu tô vivendo aqui, tem algo que eu possa fazer que possa me ajudar? E o que eu posso aprender também um pouco mais? Então, por exemplo, eu estou fazendo um curso agora de saúde da mulher com uma naturóloga. E ela estava comentando, né, de que muito às vezes pelo anticoncepcional, a mulher ficou a mesma durante o mês inteiro. Só que se a gente não tomar, enfim, a gente vai perceber que a mulher, ela pode ser 4 mulheres durante um mês. Que é o arquétipo da sacerdotisa, da donzela, da rainha e da feiticeira. E aí você vê que em cada semana está relacionado com uma lua e está relacionado com algo que você pode fazer usando aquela melhor energia sua, sabe? Então, tipo, na fase da rainha você está super confiante. É aquela fase que você vai e faz acontecer as coisas, você quer dar e oferecer, você quer estar nas relações, conversando. Mas vai ter um momento da sacerdotisa, que vai ser o momento em que você vai estar mais introspecta, aquela fase realmente da menstruação, que você tem que ficar mais um pouquinho quietinha, uma fase que você pode refletir sobre aquilo que você quer deixar morrer. Então, são coisas às vezes que a gente nem sabe que a gente pode olhar, cuidar e tomar consciência para poder cada vez mais ser quem você pode ser, sabe? Ser eu não diria a melhor versão, porque eu acho que isso realmente hoje em dia não dá, mas de ser a sua potência, né? De manifestar a sua potência ali. Com certeza, e aproveitar os ciclos, né, naturais do corpo, da natureza, para potencializar isso, porque às vezes não é muito inteligente a gente ir contra a maré, né, e contra, vamos É, supor, o outono, a gente, que é uma estação muito fria, a gente se expor mais ao frio, tomar coisa gelada, a gente já fica com a pele seca, não tem necessidade disso. Se a gente toma consciência, a gente melhor, a gente tem mais vitalidade para conseguir nossos sonhos, né? E conseguir viver de uma maneira melhor, com mais qualidade de vida. A Lívia falou aqui, ó, 2 profissionais, cadê? Super competentes que trabalham com muito coração. A Lívia que a você gente também, falou Lívia. da live sobre os ambientes, né? E aqui, inclusive, em casa tá cheio de plantas por influência dela. Biofília, arquitetura biofílica, renovar o ar, da gente ter um pouco mais de qualidade de vida, isso é muito importante. Muito, muito mesmo. E Fer, se encaminhando agora para o final mesmo, minha última pergunta, e depois você pode ficar à vontade para divulgar seu trabalho, seu Instagram, seu YouTube, que aliás é muito bom. Me conta, qual foi o seu maior aprendizado até o momento enquanto naturóloga, graduanda em naturologia e também terapeuta integrativa, né? Eu acho que essa autotransformação para poder ajudar e transformar o outro também. Uhum. Então, eu acho que dentro da graduação da naturologia, eu me encantei que tiveram alguns TCCs em que as estudantes viram a graduação da naturologia até mesmo como uma forma de autocuidado, de autotransformação, que foi tão impactante, que elas também querem trazer isso para o outro, também trazer esse conhecimento, trazer essa prática naturológica para os interagentes dela. Então, o que mais me encanta é essa integridade dentro da naturologia. Para eu realmente ensinar o outro, eu também tenho que viver aquilo. E Uhum. eu tenho passado por isso de forma muito intensa dentro da naturologia, até também com as bases filosóficas, né? De realmente me autoconhecer, de entender os meus processos, os meus ciclos, e tem sido pouco a pouco. Então, eu mesmo estou passando por um processo agora de reeducação alimentar, eu mesmo estou aprendendo do que aquilo que eu posso comer, que eu não posso. Então, acho que dentro da graduação da naturologia, além de realmente entrar em contato com a filosofia da medicina chinesa, da Ayurveda, com todas as práticas, acho que essa questão da autotransformação, do autoconhecimento, para que eu possa, então, ter até mais conhecimento e experiência de vida,
para oferecer isso aos interagentes. E para mim, dentro da pandemia, uma das coisas que eu mais fiquei grata é de estar nessa graduação e de poder ter ajudado algumas pessoas nisso, sabe? E mesmo que eu não tenha ajudado de forma tão integral por algumas limitações de experiência, de conhecimento, o pouco que eu ali pude estar com ela presente, de forma empática, tentando trazer para ela essa autonomia, essa corresponsabilidade de forma mais natural, ou então vendo e auxiliando que ela precisava de encaminhamento de outros profissionais atuando juntos, para mim foi algo que acalentou meu coração de estar trabalhando junto aí com a humanidade, com o universo, porque a gente precisa, né? Aproveitando esse ano de Vênus, esse ano do amor, a gente precisa estar realmente olhando com esse olhar mais amoroso para o outro, né? E realmente vendo aquilo que a gente pode dentro de cada um, ajudar e cuidar do outro, né? Então, eu acho que essa possibilidade de cuidar cada vez mais de forma mais eficiente é de mim e do outro e da natureza também, do meio ambiente. Que a naturologia promove também todo esse cuidado, né? Certeza. E isso é muito importante, né? De o profissional da saúde ser o exemplo para o paciente ou para o interagente de saúde, para que a pessoa também possa se inspirar a tomar a responsabilidade de cuidar de si, né? Isso é muito legal. Sim, sim. E como terapeuta integrativa, para mim, realmente eu vendo que está incentivado pelos nossos professores, né? Não, vão lá, tem umas práticas que vocês já podem fazer. Então, podem ir atuando e ajudando as pessoas dentro daquilo que vocês já têm. E foi muito bom, assim, porque é um aprendizado muito grande, são conexões que a gente vai criando, são laços que a gente vai ajudando. E para mim foi muito gratificante, assim, de auxiliar pessoas da minha família e também auxiliar outras pessoas que também foram confiando e têm confiado no meu trabalho. E eu atualmente, então, aproveitando agora fazendo, né, essa divulgação, eu tenho trabalhado muito com a terapia floral, com os florais de Bach, e também com a dieterapia chinesa, que realmente vê o alimento ali como medicamento dentro da análise das síndromes também, pela visão da medicina chinesa. E tem sido muito interessante ver o quanto que interfere, o quanto que dá resultado, e o quanto que pequenas mudanças já interferem na nossa saúde como um todo, né? Então eu tenho atuado bastante com isso, mas também tenho atuado com a aromaterapia, com a fitoterapia, que eu falo que é a consulta integrativa, né, em que eu posso ver de forma integral, ver o que a pessoa precisa, ver se ela aceita também o que ela está topando ali de fazer, se ela tem condições de um aroma ou se não tem, se tem condições de floral ou se não tem. Então, junto ali na consulta, no atendimento integrativo, a gente vê o que é melhor para ela e ajuda, então, a buscar as causas e a cuidar daqueles sintomas e a promover a saúde dela. Ou então com as terapias separadas, né? Ou só com a terapia floral, ou só com a terapia chinesa. Aí também vai da escolha da pessoa. E eu estava fazendo presencial com a massoterapia, com a reflexologia, também estava fazendo esses atendimentos presenciais, mas por enquanto agora eu só estou no online novamente. Muito bom. Então, Fer, gostaria de agradecer por esse bate-papo muito bom. Sigam a Fernanda nas redes sociais, Fernanda Scheffer _. Tem canal no YouTube que ela vai continuar a alimentar, falar um pouco mais de naturologia, sobre medicina chinesa e tudo isso que a gente comentou de uma forma mais aprofundada. A gente também vai continuar fazendo uma série de lives, tanto para falar de tudo que a naturologia estuda, também de assuntos complementares ao meu trabalho, da Fernanda, de forma que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento e consciência em relação a essas práticas, né, e medicinas, e também possam cada vez mais cuidar da própria saúde, que é muito importante nesse momento, né? E, então eu agradeço a todos por ter ficado aqui com a gente, agradeço a Fernanda pela essa live, por nos ensinar tanto, e espero que a gente possa nos ver em breve, tanto eu e a Fernanda, né? Em outra live, quanto vocês todos, que serão sempre muito bem-vindos nos nossos encontros e bate-papos. Sim, eu estou muito feliz, muito grata de ter iniciado esse projeto junto contigo.
trazer mais sobre esses assuntos de saúde, né, e enfim, das práticas e dessas medicinas também. E junto com essa parte também da ciência, né, do quanto que a pessoa Ciência, com certeza. pode ver, né, o quanto que realmente, assim, já tem vários estudos e realmente tem uma gama de profissionais aí, inclusive vários naturólogos, que têm feito todo esse levantamento científico também, para realmente comprovar e falar, gente, não é magia. Não é misticismo, não é coisa da cabeça, nós temos naturologia. ali coisas, é naturologia, mas não é, tem alguns mitos da naturologia, então vamos quebrando alguns desses mitos e realmente colocando isso. E também tá com a Ayurveda, né, Camila? Até com a terapia e graduação. Então, assim, é um prazer no próximo mês receber lá a Camila também pra gente poder falar. Se vocês quiserem deixar sugestões de temas que a gente pode trazer, a Camila como terapeuta ayurvédica e graduando em nutrição, e eu ali dentro da naturologia, podem ficar à vontade que a gente pode ir trazendo alguns temas aí para vocês também. Com certeza, perguntas são muito bem-vindas e vai ajudar muita gente a montar algo bem bacana para todo mundo. É isso então. Boa noite a todos. Boa noite, Fê. Muito obrigada. Espero vê-los em breve. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Fer. Muito obrigada. Tchau, obrigada a você. Ai. E agora, como desliga isso aqui? Encerrar o vídeo.